chegou o dia do nosso encontro para aprendermos e conversarmos mais sobre a nossa evolução espiritual, aprendendo os ensinamentos de Jesus. A nossa aula de evangelização do Paulo de Tarso. Vocês passaram bem a semana? Estão todos bem? Espero que sim. Então eu convido vocês para nesse momento fechar os olhos, respirar profundamente para fazermos a prece inicial da aula de hoje. Nós vamos juntos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso mestre e irmão, pedindo que ilumine nesse instante as nossas consciências e nos auxiliem a manter a concentração para aprendermos e colocarmos em prática os ensinamentos da aula de hoje. Que assim seja. Muito bem. Continuando com o nosso estudo da oração dominical, o Pai Nosso, hoje nós vamos nos aprofundar, mergulhar mais fundo na quinta frase dessa super oração que é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vocês gostam de mergulhar? Eu adoro. No mar, então, nem se fala. Mas isso é um outro assunto. Hoje, nós vamos fazer um mergulho de entendimento para compreender o que Jesus quis nos ensinar com essa frase. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na semana passada, a Leila nos explicou que Jesus não falava nada por falar. Ele aproveitava cada palavrinha que saía da sua boca para nos ensinar alguma coisa valiosa sobre a nossa evolução espiritual. E dá para entender, né, gente? Afinal, ele tinha pouco tempo. Só viveu 33 anos aqui no nosso planeta. E nesse curto espaço de tempo, ele nos deixou essa preciosidade, esse tesouro de luz que é o seu Evangelho. Então, na aula da semana passada, vocês aprenderam que ao pedir o pão a Deus, Jesus se referia a dois tipos de alimento. O alimento material, para o nosso corpo físico, e o alimento espiritual, para fortalecer o nosso espírito imortal. Lembram disso? Os dois tipos de alimentos são muito importantes e a Leila nos deu ótimas dicas de como buscá-los e como aproveitá-los. Então, hoje, se preparem, porque vocês já estão prontos para mergulhar mais fundo e descobrir o que mais Jesus quis nos ensinar nessa quinta frase do Pai Nosso. Vamos pôr as nossas cabecinhas para funcionar. Nesse momento da prece, Jesus nos ensina a fazer um pedido ao Pai da vida, que é Deus. Mas será que as preces só servem para isso? Pedir coisas a Deus? Se é assim, que coisas nós podemos pedir? Será que qualquer coisa? E se não for só isso, para que mais serve a prece? Bom, vejamos. Se a oração do Pai Nosso é tão poderosa, é perfeita, porque ela foi feita por Jesus, que tal nós procurarmos as respostas nela mesma? Topam? Ok. Então vamos nos lembrar do comecinho do Pai Nosso, que nós estudamos lá nas nossas primeiras aulas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Opa! Nesse momento da prece, Jesus não estava pedindo nada para Deus. O que ele estava fazendo? Isso mesmo. Ele estava louvando o Criador. Ele estava exaltando Deus pela sua perfeição e bondade em nos criar.
santificado seja o vosso nome. Então é isso. A prece pode ter a função de pedir e também pode ter a função de louvar, exaltar as qualidades de Deus. E se ela serve para pedir coisas a Deus, o que acontece quando os nossos pedidos são atendidos por Ele? Isso mesmo, nós precisamos agradecer. E essa é a terceira função da prece. Agradecer a Deus. Então, resumindo, aprendemos que a prece pode ter 3 funções distintas. Ela serve para louvar, que significa exaltar, destacar as qualidades do Criador. Serve para pedir, quando nos sentimos frágeis ou em perigo e precisamos da ajuda de Deus e dos seus auxiliares, os espíritos iluminados. E serve também para agradecer, quando os nossos pedidos de ajuda são atendidos por Ele. Jesus nos falou que tudo o que pedirmos em oração nos será dado. Ele disse: pedi e obtereis. Porque Deus é nosso Pai amoroso e Ele sempre atende às nossas necessidades, através dos seus muitos mensageiros e representantes, os espíritos iluminados, como Jesus, por exemplo. Mas prestem bem atenção. Eu disse que Deus sempre atende às nossas necessidades e não às nossas vontades e desejos. Porque vocês acham que se a gente orar pedindo, meu Deus, eu quero ganhar um monte de dinheiro sem fazer nada, será que Deus vai nos atender? É claro que não. Porque Ele vai avaliar assim, que se eu não me esforçar trabalhando para ganhar esse monte de dinheiro, eu não saberei mantê-lo, administrá-lo e nem multiplicá-lo para ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Então, não será útil para a minha evolução espiritual e nem a de ninguém. Por isso, Deus não vai atender esse pedido. Assim como não adianta pedir para Deus fazer por nós aquilo que nós já podemos e já sabemos fazer por nós mesmos. Porque esse é o nosso dever. Por isso, podemos pedir o que quisermos, desde que seja útil para o nosso crescimento espiritual, como inspiração para resolver os desafios, coragem para passar pelas provas, proteção contra o mal e coisas assim. É mais ou menos como nós fazemos com os nossos pais aqui nessa vida. Por exemplo, quando nós temos uma lição de casa difícil e nós pedimos ajuda para eles. Eles não vão fazer a lição por nós, porque eles sabem que assim nós não estaríamos treinando e aprendendo o que precisamos. Mas eles nos orientam nos pontos que nós não compreendemos e nos dão dicas de como fazer. Entenderam, né? Deus age da mesma forma conosco. E vocês acham que só orar pedindo a ajuda de Deus é suficiente para resolver os nossos problemas? Quem falou que não, acertou. Jesus nos ensinou que é muito importante fazermos a nossa parte. Ele disse: ajuda-te e o céu te ajudará. E qual é a nossa parte? São os nossos deveres e as nossas obrigações. Por exemplo, os nossos deveres conosco mesmo, cuidando do nosso corpo físico, mantendo-o sempre limpo, bem alimentado,
dormindo pelo menos 8 horas por dia, para mantê-lo descansado. Nossos deveres como estudantes, nos esforçando para estudar e aprender cada vez mais. Nossos deveres com a família, ajudando em casa a manter o nosso quarto limpo e organizado. E também na harmonia do lar, sendo gentis e atenciosos com os nossos familiares. E assim por diante. Enfim, com essas palavras, ajuda-te, que o céu te ajudará, Jesus nos ensinou a importância de obedecermos à lei do trabalho, que é uma lei de Deus. Então, todos nós temos o dever de nos esforçar, fazendo tudo o que está ao nosso alcance para superarmos os nossos desafios. E temos também todo o direito de pedir ajuda a Deus e aos bons espíritos sempre que precisarmos, mas sem deixar nunca de trabalhar para conquistar com o nosso esforço os nossos objetivos, tanto os nossos objetivos materiais quanto os nossos objetivos espirituais. Sermos melhores, mais pacientes, mais amorosos, mais obedientes. Esses são os objetivos espirituais. Cada um vai ter os seus, né? Então, fazendo o nosso melhor, com certeza Deus vai nos ajudar. Fazendo aquilo que nós ainda não conseguimos. Muito bem. Aprendemos sobre a prece, sobre a lei do trabalho. E o terceiro elemento que vai completar o nosso mergulho de hoje chama-se fé. O que é fé mesmo? Fé é nós acreditarmos, confiarmos em Deus e em nós mesmos, nas nossas possibilidades e na grande sabedoria e misericórdia do Pai. Então, ao orarmos, fazendo os nossos pedidos a Deus, nós devemos continuar fazendo a nossa parte, trabalhando e cumprindo as nossas obrigações, e nos manter numa atitude de fé, ou seja, confiando e acreditando nas nossas possibilidades, nas nossas capacidades e principalmente em Deus, que nunca vai deixar de cuidar de nós. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso mergulho de hoje nas lições de Jesus. E para ajudar a fixar todos esses conceitos, os conceitos que nós aprendemos nessa aula, vocês estão recebendo uma história curtinha, mas muito legal, que se chama Ajuda-te e o céu te ajudará. E também vão receber 3 folhinhas de atividade sobre os assuntos que nós conversamos aqui. Como sempre, eu sugiro que vocês compartilhem com seus familiares a história e as atividades. E boa diversão! Até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração de cada um e boa semana!